Queridos irmãos, é uma grande alegria, com o coração repleto de energias positivas, que aqui nos colocamos mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre um tema do nosso cotidiano sob a ótica da doutrina espírita. E é claro, vamos falar hoje sobre todo o bem que praticamos na vida. E este bem, ele nos lembra de uma figura muito especial, que é a figura da mãe. E o nosso tema de hoje traz por título o sublime papel da maternidade. O instinto natural de todo ser humano é estender a mão para o seu próximo quando ele percebe que o próximo está atravessando por um momento difícil. Mas este ato de estender a mão, ele só terá validade se aquele bem praticado for pelo próprio bem. Se for um bem que não está querendo nem de longe pensar em algum tipo de reconhecimento. Dizemos isso porque durante a nossa caminhada aqui neste mundo, nós somos movidos por dois sentimentos opostos e que são muito fortes. Que sentimentos são esses? O orgulho e a humildade. Por isso, toda vez que alguém estender a mão na nossa direção, deste gesto caridoso nós não deveremos esquecer nunca, jamais, para o resto de nossas vidas, deveremos nos lembrar sempre disto. Isto é humildade. Porém, quando nós estendermos a nossa mão na direção do outro para auxiliá-lo, disso sim deveremos esquecer o mais rápido possível, porque se assim não o fizermos e toda vez que nos encontrarmos com aquela pessoa, ficarmos, mesmo que inconscientemente, lembrando daquele gesto por nós feito, pode ser que este gesto não esteja validado. Pode ser que este gesto não tenha saído do fundo dos nossos corações. Pode ser que este gesto esteja esperando algum tipo de reconhecimento. E se assim for, temos aí o orgulho, esperando uma massagem no ego. Todos nós estamos aqui neste mundo reencarnados novamente com um único propósito. Cada um tem a sua caminhada evolutiva, cada um tem a sua missão a cumprir, mas todos temos um mesmo objetivo, que é aprender a como nos comportar e a como melhor tratar o nosso semelhante. Este é o objetivo de todos nós. Cristo, quando por aqui passou, nos disse: ama o teu próximo como amas a ti mesmo. Ao dizer isso, Cristo estava nos dando a chave, o QR Code para acessarmos este caminho de evolução, porque é só a partir do aprendizado e do entendimento que temos que saber como nos comportar e como tratar bem o nosso próximo. É só a partir daí que nós vamos evoluir, e a partir disso entendido, não precisaremos mais reencarnar aqui, estaremos com a nossa missão cumprida, poderemos reencarnar em outros mundos mais avançados, mas enquanto isso não acontece, seguimos nesse caminho evolutivo. E falando em evolução, e especialmente na nossa evolução, é muito bom que tenhamos a consciência de que o bem que fazemos, a mão que estendemos para uma outra pessoa, este bem que nós fizemos é um bem que estamos fazendo a nós mesmos. Porque esta alma, esta criatura necessitada que ora se coloca na nossa frente, ela nada mais é do que uma alma caridosa que Deus colocou no nosso caminho para nos dar a oportunidade de praticar o bem. Todo bem que nós praticarmos deverá ficar entre nós e Deus apenas. Que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita anda fazendo.
E quando nós pensamos nessa forma, nessa maneira interessada de fazer o bem, nos vem à mente uma figura que é puro amor, uma figura que é pura dedicação, uma figura que é capaz de anular a sua vida por um sentimento de amor, uma figura que passa a vida inteira fazendo o bem. Que figura é essa? É claro que estamos falando da figura da mulher-mãe. A mulher-mãe, esta mulher que, como dizemos, ela muitas vezes anula a sua vida em função de dedicar o amor aos seus filhos. Não existe uma só criatura neste mundo que não tenha experimentado o envolvimento com sua mãe. Seja esse envolvimento positivo ou negativo, mas todas as criaturas viventes aqui neste mundo passaram por esse envolvimento muito diferente de ter um envolvimento com o pai. Viemos a esse mundo e não precisamos necessariamente ter o envolvimento, ter a presença com o nosso pai, mas é impossível não termos a presença, o envolvimento com a nossa mãe. As mães, estas pessoas que por vezes atormentam os seus filhos, mas isso elas fazem na intenção de impulsioná-los. As mães que muitas vezes abafam, sufocam os seus filhos, mas isso elas fazem na intenção de protegê-los. Toda a mulher já nasce com uma estrutura psíquica preparada para a maternidade. Aquelas mulheres que não conseguem atingir a maternidade e terem seus filhos biológicos, elas acabam por desenvolver essa aptidão materna com os seus irmãos mais novos, com os seus sobrinhos, com as crianças que delas venham se acercar. Por trás de todo santo, de todo missionário, de todo famoso ou de todo desconhecido, sempre iremos encontrar uma figura de mulher, a mulher mãe. E seja essa mulher intelectual, ignorante, seja essa mulher rica, seja essa mulher pobre, todas elas têm a mesma habilidade para ser mãe. E as mães, elas são assim. Elas por vezes imaginam que os seus filhos são seus pertences, mas no fundo elas sabem que seus filhos são seus irmãos que Deus colocou aos seus cuidados para que elas eduquem-nos e entreguem-nos ao mundo. Quantas vezes nós ouvimos das nossas mães conselhos como estes que as mães falavam para os meninos? Meu filho, eu prefiro ter um filho covarde, mas vivo, do que um filho herói morto. Quantas vezes as meninas ouviram das mães: filha, roupa suja se lava em casa. Filha, com relação ao teu namorado, ao teu esposo, quando um não quer, dois não brigam. Quantas vezes esses ensinamentos chegaram até nós, trazidos pelas nossas mães? Porque a mãe, ela conhece o filho melhor do que ninguém. A mãe consegue penetrar na alma do filho. A mãe consegue conhecer os seus filhos pelo jeito de andar, de falar, de respirar, de olhar. Um filho jamais conseguirá esconder de sua mãe alguma coisa, porque ela penetra na alma desse filho. Jamais ouviremos uma mãe ensinar o filho que ele deve respeitar os mais velhos. Sim, porque a mãe, ela não ensina o filho a respeitar os mais velhos. A mãe ensina o filho a respeitar a todas as criaturas humanas e viventes aqui no nosso planeta. Porque uma mãe ama demais o seu filho, e ela ama o filho independente da sua conduta. Seja esse filho um santo, um missionário, um vilão ou um marginal, todos eles receberão da sua mãe o amor verdadeiro, o afeto e o carinho.
Haja vistas quando passamos em frente aos presídios e vemos aquelas filas enormes na frente do presídio, e ali nós vamos constatar que a maioria das pessoas na fila são mães. Podem faltar ali os filhos, os irmãos, as esposas, mas as mães estão ali presentes. Então, a nossa reflexão de hoje, ela também é uma homenagem a estas mulheres mães, a estas mulheres que Deus deu o propósito de aliviar as dores do mundo. Enquanto Deus continuar enviando os seus filhos aqui na terra, sob os cuidados destas mulheres mães, é porque Deus ainda continua acreditando no progresso da humanidade. E que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja.